Então vamos lá, falar um pouquinho sobre a prevenção e o tratamento dos acidentes e das complicações que podem acontecer nas cirurgias bucodentais. Então a ideia dessa aula é trazer de forma teórica como a gente previne e como a gente trata qualquer tipo de complicação, acidente que a gente possa encontrar na nossa clínica diária. Então a realização de cirurgia bucodental ela é um procedimento muito frequente, principalmente pelos cirurgiões bucomaxilofaciais, mas também para o dentista clínico. Então tem muito dentista que faz cirurgia em posto de saúde, faz exodontia em posto de saúde, e isso é bastante comum. Então é importante que esse profissional ele entenda quais acidentes e quais complicações podem acontecer durante a intervenção. Em alguns casos, o próprio dentista clínico vai poder resolver, em outros casos ele vai precisar encaminhar. E mesmo que ele encaminhe, é importante que o dentista ele saiba como é que vai ser, como esse paciente vai ser conduzido. Então, se acontecer alguma coisa durante o seu procedimento, você tem que saber o que é que você vai dizer para o paciente, como é que ele vai ser tratado. Então, esse conhecimento teórico é extremamente... A primeira coisa que a gente precisa é saber as definições do que são acidentes e complicações, apesar de muita gente usar como sinônimo. Na verdade, acidente é aquela intercorrência que acontece no momento da cirurgia, tá? Eu fui tirar um dente e fraturou o dente, então é um acidente. E complicação é uma intercorrência que acontece depois da cirurgia. Então você operou o paciente e com 4 dias ele teve uma infecção. Então acidente é no momento e complicação ele é tardio, ele é depois. Então qual seria a melhor forma de tratar uma complicação? Como toda complicação, a melhor coisa é prevenir. Então a gente vai tentar mostrar algumas formas de prevenção que podem ser extremamente importantes durante a intervenção, durante o nosso procedimento cirúrgico. E como é que a gente previne? Como é que a gente previne essa complicação? Então, um exame clínico apurado, ou seja, fazer uma anamnese detalhada, saber tudo daquele paciente, um exame físico bem feito, minucioso, exame radiográfico de qualidade. Então, você tendo tudo isso em mão, a gente vai fazer o plano de tratamento. Você não vai pegar um paciente para ser operado e vai operar sem, pelo menos, ter uma anamnese, exame físico e radiográfico. Então, a gente tem que ter essa tríade para a gente poder elaborar um plano de tratamento. E só depois a gente executa a intervenção. Então, quando a gente executa a intervenção, graças a Deus, a grande maioria das vezes, a gente vai ter sucesso. A gente vai ter bons resultados. Porém, em alguns casos, a gente pode ter algum acidente transcirúrgico. E nesse caso, ou a gente resolve, quando a gente não souber resolver, a gente vai encaminhar para um especialista. Tá? Então, a gente sempre fala isso. Só tem complicação, só tem acidente quem opera. Então, só o fato de operar, a gente já está sujeito a ter algum problema durante a cirurgia. Então, é normal. Não quer dizer que é frequente, mas não é incomum que a gente tenha um acidente ou uma complicação pós-operatória. Então, vamos lá. A primeira delas, lesões de tecidos moles. Acontece muitas vezes por falta de atenção, pelo profissional, pelo seu auxiliar, o acesso inadequado. Então você vai fazer um acesso cirúrgico, faz um acesso cirúrgico mais encurtado, e isso termina muitas vezes você botando força para fazer um afastamento, e aí lacera, tecido mole, ou força excessiva. Então se você está fazendo a cirurgia e está botando muita força, você pode também lacerar aquele tecido. Muitas vezes o melhor é a gente ter um afastamento, uma incisão mais ampliada, tá? Então a laceração do retalho é comum, ele é bastante comum. Ele vai estar bem relacionado com o tamanho do acesso. Então se a gente faz um acesso pequeno, a gente pode lacerar. Então, por exemplo, esse dente a gente ia fazer a remoção de um cisto periapical aqui. Então, no acesso cirúrgico, eu evitei soltar a papila. E o fato de eu evitar soltar a papila durante o afastamento, a gente puxou tanto que tensionou essa região e abriu. Então lacerou essa região. Então houve uma tensão no afastamento. Tá? Então nesse
evitar essa tensão. E quando acontece, o que é que a gente faz? Como é que a gente trata? Reposicionando e suturando. Então tá aqui, ó, lacerado, tirou o cisto, reposicionou e suturou, tá? Muitas vezes isso aí é suficiente. Em alguns casos, por exemplo, se você tem uma laceração, né, e o tecido ele fica todo irregular, a gente tem que fazer o debridamento. O que é isso? Imagine que eu pego uma camisa e eu rasgo essa camisa. Quando eu rasgo a camisa, ela vai formar fiapos. Então aqueles fiapos é como se fosse o tecido irregular. Aí eu pego uma tesoura e regularizo, deixo aquilo ali tudo reto, porque vai facilitar a sutura e vai facilitar a cicatrização. Tá certo? Perfuração também pode acontecer. Então se eu for fazer um movimento, por exemplo, no elevador, e eu coloco muita força, esse elevador ele pode deslocar, né? Principalmente quando a gente não tem apoio, não bota um apoio numa mão. E esse elevador ele desloca e ele pode lacerar. Então você pode perfurar, na verdade você pode perfurar o tecido. Então aqui na região de assoalho lingual. Então, ó, o que é que a gente orienta? Você vai tirar um dente e vai precisar usar o elevador, o ideal é que o elevador ele esteja colocado na vestibular e por lingual a gente coloca uma gaze e um dedo. Então, se esse elevador escapulir, ele não vai perfurar a língua do paciente ou o palato. Ele vai bater na gaze, entendeu? E se a gente bota a gaze, a gente evita que machuque o nosso dedo. Então, o ideal é que a gente faça uma proteção, que vai dar um apoio legal ali e também vai evitar que aconteça perfuração. E quando acontece o tratamento? Na grande maioria das vezes, se for pequeno, basta a gente fazer uma compressão. Então, cortou um pouquinho a região, a gente aperta aquela região com a gaze, por uns 2, 3 minutos, 5 minutos, dependendo do tamanho, e aí pode parar o sangramento. Se a lesão for grande, a perfuração for grande, a gente sutura. Em alguns casos, a gente pode usar também o antibiótico. Por que é que eu botei um asterisco? Se a gente perfura, por exemplo, o lábio do paciente, ou melhor, se a gente corta o lábio do paciente com a lâmina estéril, você acabou de pegar a lâmina, antes de fazer a incisão, você machucou, cortou o lábio do paciente. Esse bisturi, essa lâmina, ela não vai estar contaminada. Concordam? Então, nesse caso, não precisa de antibiótico, basta suturar. Porém, se eu estiver fazendo meu movimento de elevador, de alavanca, com o meu elevador, e ele escapole, por exemplo, um resto de raiz já extremamente contaminado, ele escapole e perfura, então aquela ponta ativa daquele instrumental, ele pode estar contaminado na sua pontinha. E aí ele pode levar a contaminação para o tecido mole. E aí, nesse caso, a gente passa antibiótico. Tá certo? Mas não passa de um modo geral. A gente precisa avaliar caso a caso para realmente ver. A abrasão pode acontecer. É muito comum no afastamento. Quando a gente afasta com muita força o lábio do paciente, principalmente dentes muito posteriores. Aí você pode machucar o lábio. Né? Você pode também ter lesão por broca cirúrgica. Então você vai fazer lá uma osteotomia, uma odontosecção com broca cirúrgica, está lá dentro da boca do paciente com a broca girando. E você vai tirar, no que você vai tirar, se não tiver cuidado, essa broca ela pode bater no lábio do paciente e causar uma lesão grande. Né? Emerson, isso aí é muito grave? Não, isso aí vai cicatrizar. Porém, isso pode ser bastante incômodo para o paciente. Então a gente tem que ter o maior cuidado quando estiver usando broca cirúrgica, certo? Então às vezes você está lá com a broca na boca do paciente e na hora de remover, por exemplo, pode acontecer também de o paciente fechar a boca. E aí a broca encosta no lábio e aí machuca. Então tem que ter cuidado no pedalzinho. Sempre o ideal é, terminou de fazer a osteotomia, a odontosecção, tira o pé do pedal, espera a broca parar e depois que a gente remove da boca. Não tira com ela girando. As queimaduras também podem acontecer. Né? Hoje em dia é mais improvável. Por quê? Porque as canetas, hoje elas são auto-refrigeradas. Então você consegue ter um bom controle da temperatura. Então antigamente as canetas esquentavam muito. E aí, como o paciente estava dormente, né? Por conta da anestesia, estava anestesiado, então o paciente não sentia, não reclamava. E quando terminava a cirurgia,
que a gente olhar estava lá machucado. Então hoje em dia a gente não tem tanto esse problema. Tá? Mas se tiver, como é que a gente trata? No caso da mucosa, a gente limpa a região, né? Ou melhor, orienta o paciente a deixar limpa e faz bochecho. Então, colutóriozinho, o Perogard, Listerine, Cepacol, clorexidina 0,12%. Você pode passar o corticoide tópico, que é no caso aí o Oncilon base, né? Você pede o paciente usar 3 a 4 vezes ao dia, por uns 4 a 5 dias. Então, pelo fato de ser um corticoide, ele vai ter uma ação anti-inflamatória local. Então vai minimizar a dor e melhorar a cicatrização. Você pode fazer um bochecho de dexametasona, né? Dexametasona elixir, que também é um corticoide. E você pode usar também o Flogoral. Então o Flogoral, ele é o nome comercial, né? Que é uma medicação que ele tem ação analgésica, anti-inflamatória e também anestésico. Então, às vezes o paciente sente dor para se alimentar. Aí você pode indicar que ele faça o bochecho antes da alimentação, porque aí quando ele vai comer não sente tanto incômodo. Então, tá? E no caso, se for queimadura de pele, você pode passar pomada antibiótica de 5 a 10 dias, o Nebacetim, por exemplo, que é a neomicina, você pede o paciente passar no local, ou você pede só para o paciente higienizar, manter o local úmido. Você pode passar também o Gigilone, que também tem ação antibacteriana, tá bom? Tem antibiótico também. Então você pode passar algumas pomadas ou, na grande maioria das vezes, só manter o local úmido e evitar o sol. Deiscência da ferida pode acontecer. O que é a deiscência da ferida? É quando a sutura abre. Muitas vezes acontece porque a gente sutura em região sem suporte ósseo. Ou sutura com muita pressão. Então você vai tirar um dente, a sua incisão relaxante, por exemplo, não pode ficar na região que você vai tirar o osso. Ela tem que ficar à distância, porque quando você repousa o retalho, essa sutura não vai ficar numa área sem suporte. Pelo contrário, ela vai ficar encostada numa região de suporte ósseo. E a gente também não pode dar o ponto, suturar e apertar com muita força. Se você faz assim, você termina isquemiando aquela área, diminuindo a vascularização, necrose daquela superfície, daquela extremidade, e aí o ponto cai e a ferida abre também. E aí ele fica com esse aspecto amarelado, que é exatamente no caso quando está se tendo uma cicatrização por segunda intenção, né? Fibrina, tecido granulomatoso. E aí a gente precisa saber o que é que a gente faz nesse caso. Então, qual o tratamento? Nesse caso, só orientação. Só manter a higienização e acompanhamento. Não vale a pena, na grande maioria das vezes, você reabordar isso aí para suturar. Causar um novo trauma, não vale. Então, só orientação e o corpo por si só, ele vai tomar de conta e vai cicatrizar sem nenhum problema grave, tá bom? Sangramento pode acontecer também. Então, quando a gente vai atender nosso paciente, a gente tem que pensar o que é que a gente pode fazer para prevenir esse sangramento. Muitas vezes ele acontece independente. Você pode tomar todos os cuidados e o paciente tem um sangramento importante, um rompimento de algum vaso. Mas para a gente operar o paciente, a gente tem que primeiro, como eu falei, fazer uma boa anamnese. Então, se o paciente tem um histórico de sangramento prévio, de alguma doença hematológica, algum problema, algum histórico de sangramento, então esse paciente você precisa ter um cuidado maior. Tá? Muitas vezes associado a um parecer do hematologista que acompanha. A técnica cirúrgica é importante, então a gente não pode fazer cirurgia de todo jeito, a gente precisa ter delicadeza no manejo, tá? Quanto maior o manejo, menor o trauma cirúrgico e menor o sangramento. Sempre que o paciente sangrar, a gente deve controlar o sangramento antes de liberar o paciente. Então esse paciente, você deve comprimir a região, suturar, e aí só libera da cadeira quando você observa que a gase não está mais encharcada de sangue. Tá? Se continuar sangrando, aí a gente precisa fazer alguma outra intervenção, que é o que a gente vai falar também. E orientar bem o paciente. Eu falei isso na aula de cuidados pós-operatórios. Então o paciente ele tem que ser orientado a não ficar cuspindo, evitar comer coisa muito quente. Então são algumas coisas que podem estimular o sangramento. E no caso de sangramento tardio, então, por exemplo, você operou um paciente e ele volta com 3, 4 dias
dizendo que está sangrando. E continuou sangrando, está sangrando muito. Aí a gente vai reavaliar a sutura. Se a sutura estiver boa, beleza. Se a sutura estiver insuficiente, a gente remove aquela sutura e faz uma sutura mais... que você consiga uma oclusão, um controle melhor do sangramento local. Ou melhor, uma maior manutenção do coágulo. Uma melhor manutenção de coágulo. Tá? Você pode usar trombina tópica, que é uma substância que ela está envolvida na cascata de coagulação. Então você está colocando a substância que é indispensável para aquela cascata. E você pode usar o Geofoam Surgicel, que eu falei também, acredito que na aula anterior. Então o Geofoam, que é a gelatina reabsorvível. Então você tem essa esponja, a esponja reabsorvível. Você tem essa esponja e você tem o Surgicel, que é como se fosse uma telinha maleável. Então a gente pode pegar ou um ou outro, coloca dentro do alvéolo e sutura. Tá certo? Então você fazendo isso, você está comprimindo aquela área sangrante e você vai ter um controle melhor do sangramento. A equimose pode acontecer, né? A equimose é o extravasamento de sangue para os tecidos subcutâneos, certo? Sem aumento de volume. Então, no caso da equimose, principalmente pacientes idosos, a gente tem que sempre orientar o paciente. Se fez uma cirurgia, deixa ele avisado. Olha, existe a chance da senhora ficar roxinha no rosto. Isso é comum, não se preocupe, certo? Para que o paciente não entre em pânico, achando que está morrendo por conta da equimose. Não. O fato de ter uma fragilidade capilar naquela região, principalmente em idosos, então é comum ficar roxo, tá? Hematoma já é o extravasamento de sangue para os tecidos com aumento de volume. Então a diferença da equimose para o hematoma. Na equimose não tem aumento de volume e no hematoma tem. Então o paciente que o dentista tentou tirar o resto radicular dela, dessa região, e terminou causando um aumento de volume bem grande na região do lábio. Provavelmente é uma manobra, uma técnica um pouco mais agressiva, um pouco mais descuidada, e aí é o que a gente tenta realmente evitar. E quando a gente for ver, na verdade, não tinha grandes segredos. O paciente tinha um resto radicular, não tinha anquilose, então, provavelmente o que faltou foi um planejamento melhor da técnica. O que é que a gente fez? Acesso cirúrgico, inclusive o tecido já estava todo dilacerado, então a gente fez um acesso cirúrgico, localizou a raiz, e aí sim, colocou um instrumental, um elevador aqui, e removeu a raiz de forma bem tranquila e bem rápida. Então o que faltou para o colega foi exatamente o conhecimento, tanto talvez teórico ou talvez apenas prático. Se não tinha feito com acesso cirúrgico, então o cara não teve coragem de fazer pela primeira vez. Então a ideia é que na clínica a gente possa trabalhar isso com vocês. Acessos, retalhos. O enfisema é o extravasamento de ar para os tecidos. Então, esse paciente que foi tirar o terceiro molar superior, então aqui, ó, antes e depois, e aí o paciente evoluiu com aumento de volume em face. Então, não era infecção. Isso era apenas ar pelos tecidos. E também não é edema. Então, é ar. Então, o tratamento, só acompanhamento. Só explicar ao paciente e vai acompanhando toda semana, a cada 3 dias, a depender do caso, tá certo? Então, quando a gente vai examinar esse paciente, existe um sinal clínico que ele é patognomônico, ele é muito característico, que é quando você aperta essa região de aumento de volume e sente uma crepitação. Imagina aqueles peso de porta com aquela areia e a gente aperta e sente aquilo ali crepitando. Então, é mais ou menos aquela sensação. Então, a diferença do enfisema para o edema é exatamente essa. No edema, a gente não tem crepitação. Já no enfisema, a gente tem. Fraturas radiculares são bastante comuns também. Então, se a gente vai tirar esse dente aqui, vocês acham que essa radiografia ela estaria suficiente? E se vai tirar esse dente aqui, essa radiografia é suficiente? Não, nenhuma, nem outra. Em um lado, a gente vê uma hipercementose grande, e no outro a gente tem a dilaceração da raiz importante, quase 90 graus. Então, se eu for operar meu paciente assim, eu vou achar que essa raiz está de boa, quando na verdade é uma raiz que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado.
Então esse dente vai fazer a odontosecção aqui, vai fazer a odontosecção nesse sentido, vai tirar as raízes separadas, e aí a gente precisa de uma boa imagem para poder a gente planejar nossas cirurgias. Então, ó, é bastante comum fratura radicular. A forma da raiz ela interfere bastante. Então, raízes com dilacerações importantes, ó. Raízes que são raízes muito divergentes, a raiz vai para um lado e a outra para o outro também. E acontece muitas vezes isso, a fratura e fica lá a raizinha. E às vezes fratura a gente vai lá e tira. Então, o osso muito denso, pacientes mais idosos, eles têm um osso mais cortical, é um osso mais denso. Então, esses pacientes têm mais chance de ter fratura durante a cirurgia. Como é que a gente previne? Sempre pensa, por exemplo, se você vai tirar um dente e você acha que aquele dente pode fraturar, então já planeje como que aquele dente fosse fraturar. Como assim? Já faz uma cirurgia aberta. É um dente que tem muita chance de quebrar a raiz, porque é um idoso, a raiz está dilacerada, divergente. Então a gente não vai esperar fraturar, a gente vai fazer já uma cirurgia aberta e já vai tirar o osso. O que a gente vai evitar? Força muito intensa. A gente não vai ficar botando força, porque você pode causar algum dano ao paciente, certo? Percebeu que está botando muita força, desgasta o dente, desgasta a raiz, vai tirando as partes que estão mais impactadas e vai liberando para que ele saia de forma mais passiva possível. Então, ó, fatores predisponentes. A gente viu na aula de exame radiográfico, né? Então, o dente tratado endodonticamente, a gente viu que ele fica um pouco mais desmineralizado, você tem essa estrutura externa fica mais fina, mais delgada, então existe um risco maior de fratura. Hipercementose, dentes com dilacerações radiculares ou raízes divergentes para o ápice, ou seja, as raízes elas estão mais separadas. Então, quando elas estão assim, existe um risco maior de quebrar. Emerson, se ela estiver convergente, ou seja, para o ápice, elas vão se juntando para a ponta. Esse dente você tem uma possibilidade menor de fratura. Mas e aí? E quando fratura? O que é que a gente faz? Primeiro, qual o tamanho da raiz? É uma raiz pequena, uma raiz grande. Se for uma raiz grande, é melhor a gente tirar. Se for uma raiz muito pequenininha, a gente vai pensar se pode tirar ou não. Digamos que a raiz seja muito pequenininha e ele esteja próximo a uma estrutura nobre. Por exemplo, canal mandibular, seio maxilar. Então, se tiver essa proximidade com a estrutura, o ideal é que a gente não remova, certo? Porque se eu for tirar esse dente, eu tenho um risco maior de lesar a raiz, o nervo mandibular. Então, a gente muitas vezes acha melhor preservar ele ali. Vai acompanhando, vai preservando. Se o fragmento ele está visível, a gente tenta tirar. Se o fragmento ele está numa posição que a gente não consegue visualizar bem, então a gente avalia novamente esses dois pontos e avalia a possibilidade de manter ele lá. Tem patologia associada, então se é um dente que tem uma lesão já, uma doença periapical, o ideal é que a gente remova essa raiz, não deixe, certo? Porque essa raiz pode infeccionar. E se for um dente sadio, a gente pode pensar em deixar também. Desde que também não seja a área, por exemplo, de colocação de implante. Porque você pode, com aquela raiz ali, você pode dificultar a instalação do implante. Então tudo é visto caso a caso. Então se fraturou, como é que a gente vai remover esse fragmento? Então a gente pode fazer um acesso cirúrgico, osteotomia, vai desgastando. A gente pode usar uma lima endodôntica, por exemplo, certo? Se o dente já tiver com alguma mobilidade, aquela raiz já tiver com alguma mobilidade prévia, então acesso, desgaste no osso, pode desgastar o dente. Posso fazer aqui, ó, odontosecção, partir o dente no meio. Então, nesse caso, essa raiz, o que foi que a gente fez? Acesso, envelope, rebate o retalho, visualiza o osso, tira o osso na vestibular, tira na distal e tira na mesial. Tirou, a gente vai visualizar a furca. Então, visualizou a furca, eu vou lá e uso uma broquinha para seccionar essa raiz. Então, aquela raiz que a gente está com dificuldade para remover, a gente pode remover de forma bem mais fácil quando você faz a odontosecção, certo? E aqui é outra forma, ó, tirou o osso na região mais apical,
e a gente empurra essa raiz para que a raiz saia pela região do alvéolo. Então é uma outra. Beleza, tudo jóia. Vamos lá, lesões a dentes adjacentes. Então a gente vai ter, que a gente pode acontecer, né? Fratura da restauração. Então, se digamos, a gente vai tirar esse premolar, por indicação ortodôntica, por exemplo, e a gente já visualiza que esse molar ele tem uma restauração extensa, a gente pode imaginar que durante o processo de exodontia a gente pode fraturar essa restauração, porque ela pode estar fragilizada, pode ter alguma infiltração. E aí a gente já avisa o paciente que existe um risco de fratura daquele dente, da restauração do dente adjacente. A gente vai fazer de tudo para que não aconteça. Porém, não é incomum de acontecer, certo? Se fraturou, a gente localiza o fragmento para que o paciente não engule ou não broncoaspire, né? Não vá para o pulmão, nem para o estômago, a gente remove. E, se possível, a gente já coloca o material provisório. Então, se fraturou muito, bota lá um ionômero de vidro, bota um cotozol, algum material que o paciente, para o paciente não sair da sua cadeira com aquele defeito, tá? Então, como é que a gente previne? Evitando força excessiva. Se você bota muita força, você pode machucar não só o dente adjacente, ou também o antagonista. Se eu boto muita força com o meu fórceps no dente inferior, e ele escapola e o fórceps vai bater no dente superior. E aí pode causar um trauma. Posicionamento correto do instrumental. Então, se você vai tirar, por exemplo, um terceiro molar inferior, digamos que isso aqui seja um segundo, o seu elevador ele tem que estar em contato com o osso, o mais apical possível. Se eu coloco o elevador em contato com a coroa do dente adjacente, ele vai causar um trauma nessa região, ele vai machucar, ele vai empurrar esse dente. Ele empurrando na região coronária vai também romper ou machucar os ligamentos. Pode causar uma subluxação. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Visualizar se a gente não está machucando o dente adjacente. A gente deve luxar bem o dente. Né? A gente não vai tirar o dente sem luxar e vai lá na paciência, com movimentos curtos e movimentos longos. E vai devagarinho até sentir que aquele dente está saindo. Tá? A gente pode proteger, por exemplo, se eu for tirar um inferior, eu posso colocar o aspirador na região um pouco mais alta na boca do paciente, porque se escapulir ele vai bater no aspirador e não vai bater no dente superior, tá certo? Então o dedo e a aspiração são formas da gente controlar aquele movimento. Então, se eu for tirar esse dente que está apinhado, muitas vezes esse fósforo aqui não vai encaixar. Então, tem fórceps para cada dente. Então, se eu não tiver o fórceps indicado para esse caso, eu vou passar uma peleja muito grande para poder remover esse dente. Então, eu vou ter bastante dificuldade. Então, por isso que a gente pede o conjunto completo de fórceps. Completo não, mas o conjunto mínimo de fórceps. Então, se você faz um movimento com esse fórceps dessa forma, a gente pode luxar os dentes adjacentes. Então, tá aí. Ó. Se eu for botar a força, eu tenho que ter cuidado para que esse elevador ele não fique em contato com a coroa desse dente e causar uma força, um trauma nessa região. Então, ó, se eu for tirar esse dente, esse molar, e eu colocar um elevador aqui, vocês entendem que se eu botar uma força com o elevador aqui, ele vai fazer um movimento um pouco para distal e pode empurrar esse dente aqui. Ou se eu botar o elevador aqui, ele vai empurrar o dente um pouco para mesial e vai causar dano no premolar. Então, se você não está conseguindo tirar com fórceps, que o movimento é vestibular e palatino, e depois puxar para cima, né, para fora, a região coronária, em direção coronária, a gente pode fazer a odontodissecção. Então, posso fazer um acesso cirúrgico, um envelope nesse caso, rebate o retalho, tira o osso mesial, vestibular e distal, e depois a gente parte o dente ao meio. Então, fez a odontodissecção, a gente vai tirar essas raízes de forma bem mais tranquila. Então, um dente que era birradicular, ele se tornou um dente uniradicular. Então, vou tirar bem mais fácil do que se eu tentasse tirar o dente por inteiro, certo?
E aqui mais uma vez mostrando, ó, o cuidado para que o elevador não fique em contato com a coroa do dente adjacente, que ele fique mais apical possível. E quando você tem uma luxação, essas imagens são imagens de trauma de face, queda de moto, agressão, mas o tratamento ele é semelhante. Então, se eu for tirar um dente e o dente adjacente ficar com mobilidade, eu posso reposicionar ele. Por exemplo, digamos que eu for tirar esse dente aqui. Fui tirar o dente adjacente e esse aqui ficou com mobilidade, eu posso reposicionar ele dentro do alvéolo, tá? Se ele teve algum deslocamento. A gente pode fazer uma estabilização, que pode ser com fio de sutura ou uma fixação semi-rígida. Nesse caso, com resina e fio de aço. E nesse caso inferior, apenas com resina. Emerson, por que só resina? Porque aqui, provavelmente, no hospital não tem fio ortodôntico. Você pode ter um fio de aciflex, mas não fio ortodôntico. Aí você pode ter uma resina, por exemplo, numa policlínica. Aí usa só a resina. Se você tiver o fio e a resina, o ideal é que você coloque fio e resina. Certo? Fez a estabilização, a gente vai checar a oclusão. Porque se esse dente estiver mal posicionado, ele pode ter contato prematuro. E aí a gente tem que desgastar o dente ou reposicioná-lo numa posição mais favorável. Porque se você botar em posição e ele ficar com contato prematuro, você vai estar causando um constante trauma ali, e aquele dente ele não vai recuperar aquela mobilidade que ele adquiriu. Então, esse caso é um paciente pediátrico em que foi remover o molar e durante a extração, vocês veem que o pré-molar não tem raiz formada, o pré-molar subiu, ele teve uma luxação, ele subiu, não chegou a ser uma avulsão porque não saiu do alvéolo, mas ele extruiu. Então, quando ele extruiu, a gente precisou reposicionar ele, empurrou ele mais para dentro do alvéolo e suturou com fio de nylon, para manter aquele dente na região. Então, o fato de ser uma criança com o dente com o ápice aberto, ele foi exatamente isso que fez com que esse dente ele extruísse durante a exodontia. Mas também é um fato favorável para a saúde pulpar, porque ele tem ápice aberto, está em formação ainda. Um outro problema grave, quando a gente faz extração do dente errado. Então, se você fez a extração do dente errado, isso é uma coisa péssima para o paciente e péssima para o profissional, que vai levar consigo para sempre esse trauma. Então, quando o dente está cariado, é mais fácil a gente saber qual dente não errar. Mas se o dente está rígido, por exemplo, o ortodontista manda você tirar os primeiros pré-molares. Aí você vai lá e por descuido tira um deles, foi o segundo pré-molar. Então é mais difícil é mais fácil você errar, porque os dentes eles estão todos rígidos, entenderam? Visualizar bem o dente que está encaminhado para a exodontia. Então, se o cara mandou tirar o pré-molar primeiro, vai lá e checa. Mandou tirar o terceiro molar, vê se é o terceiro mesmo, você não vai tirar o segundo sem querer, tá? Na dúvida, comunica com o dentista. Ou aconteceu isso aqui, avisa o dentista também. Então, nos Estados Unidos é muito comum o paciente entrar na justiça por descuido do profissional. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado. E se tirou o dente errado, o que é que a gente vai fazer? A gente pode, se for durante a cirurgia, naquele momento, você percebeu que o dente que você tirou não era o que era para ser tirado, a gente pode reposicionar ele dentro do alvéolo. Como a gente trata uma avulsão, por exemplo, o paciente caiu, o dente voou, caiu da boca. Aí você pode reposicionar. Então você vai tratar dessa forma. Reposiciona e avisa ao dentista que acompanha ele, certo? E se a gente perceber apenas na consulta de retorno, ou seja, com 7 dias o cara voltou, aí tu olhou, aí caramba, tirei o dente errado. O que é que a gente vai fazer? Vai planejar a reabilitação. Então, nesses casos, a gente precisa ter o maior cuidado com a nossa relação com o paciente. É assumir que tirou o dente errado, mas já também se prontificar a resolver tudo. Você vai pagar
Você que eu digo, nós como profissionais. O implante, a prótese, as medicações, o raio-x que ele precisar, a tomografia que ele precisar, tudo que ele precisar, a gente vai arcar com esse custo, que é o mínimo que a gente pode fazer para o nosso paciente, tá certo? Não, mas eu não consigo ir para lá porque eu não tenho dinheiro para pegar o Uber. Aí você pega o paciente em casa e leva. Se vire, né? A gente precisa ter esse cuidado, porque senão ele entra na justiça e aí o prejuízo é muito maior para a gente como profissional. Deslocamentos dentários. A gente tem os deslocamentos para o seio maxilar, né? Então, se vocês lembrarem, os molares superiores, eles muitas vezes estão em íntima relação com o seio maxilar. Beleza? Então, paciente que tem íntima relação com o seio maxilar e você faz uma cirurgia descuidada, com pouca visualização, a gente pode empurrar esse dente para dentro do seio. Ele cai aqui dentro, certo? E ele vai para lá, ó, dentro do seio, dentro do seio. Isso aqui é um seio maxilar limpo, seio maxilar limpo. E aqui é um seio maxilar com secreção, com pus, certo? Do mesmo jeito aqui, ó, isso é pus, isso é sinusite já. Então, por conta de um dente deslocado para dentro do seio maxilar. Então, a gente precisa ter alguns cuidados quando vai tirar os molares. Quais são esses cuidados? Um bom exame de imagem, para a gente visualizar essa proximidade do dente com o seio maxilar. Por exemplo, se eu for tirar esse terceiro molar e eu perceber que ele está muito próximo do seio maxilar, eu não posso pegar um fórceps e tentar tirar ele aqui, porque eu posso, durante esse movimento com o fórceps, empurrar o dente ao invés de tirar. Então, o dente que eu já preciso de cara, de pensar em fazer um acesso cirúrgico, tirar o osso, eu tenho que visualizar aquele dente saindo. Tá? E aí, ó, evita fórceps e dente que você não tem uma boa visibilidade, principalmente dentes semi-inclusos ou dentes inclusos. E aí, nesse caso, ó, também evita esse movimento apical, né? Se eu sei que aqui em cima tem um seio maxilar, se eu boto o elevador de baixo para cima, eu posso estar empurrando essa raiz mais para cima. E aí pode ser deslocado. Então, nesse caso, ó, é usar broca, é fazer um bom acesso cirúrgico. O cirurgião precisa enxergar bem a cirurgia. Então, não adianta fazer no escuro, sem observar, sem visualizar, porque é nessa hora que você comete um problema, você acomete um... E a comunicação bucosinusal, lembram? Que é quando existe a comunicação da boca com o seio maxilar. Então, a gente pode apenas suturar, sutura em X, a gente pode fazer um retalho para fechar aquela região. Em alguns casos, enxerto, posso fazer um transplante dental, posso prescrever as medicações, ou devo, na verdade, prescrever algumas medicações e orientar. E a gente vai falar. Quais seriam as orientações? Evitar que o paciente faça força no nariz, por exemplo, evite assoar o nariz, tá? Quando você faz isso, a gente pode estar aumentando aquela pressão do seio maxilar. E essa pressão aumentada, ele vai ampliar aquele defeito. Quando o paciente vai espirrar, o ideal é que espirre com a boca aberta, né? Evite, por exemplo, fechar o nariz, feito o pessoal faz, né? Fecha o nariz e quando faz aquilo ali, a pressão naquela região é muito grande também. Evitar a sucção, né, com canudo, evitar fumar. Então, o paciente tabagista crônico, a gente pede que ele fume o mínimo possível. Não, doutor, não consigo parar de fumar. Então, fume o mínimo e, de preferência, não trague. Deixe só o cigarro na boca. Não, mas eu consigo parar de fumar. Então, beleza. Então, passe aí alguns dias sem fumar, porque o cigarro vai prejudicar a cicatriz. Também causar esse problema da pressão negativa dentro do seio. Quais são as medicações que a gente pode passar? Então, se você tem uma comunicação, você percebeu que teve uma comunicação da boca com o seio maxilar, a gente pode fazer um antibiótico, né, para evitar infecção, porque aquela área vai poder entrar alimento da boca para o seio, bactéria da boca vai para dentro do seio. Então, a gente pode prescrever amoxicilina, que é uma das primeiras opções, ou amoxicilina com clavulanato de potássio, né, clavulin, por exemplo, que é uma medicação que ela está ela tem uma melhor resposta para a microbiota do seio maxilar.
E paciente com alergia, você faz a clindamicina, certo? Pode fazer uma vitamina C, porque ajuda na cicatrização, vai ajudar na imunidade do paciente, evitar um resfriado, uma gripe, que pode prejudicar ainda mais a doença do seio. E você pode fazer um descongestionante, né? No caso, Sorine H, ele é um tipo de Sorine que ele é apenas soro, só que ele é hiperconcentrado, tá? Ele é a 3%. Aí o paciente vai lavar a região do seio maxilar com frequência. Então vai tirar a secreção, qualquer pus que possa aparecer na área. Beleza? Então, você suspeita de uma comunicação bucosinusal, já prescreve essas medicações. E se o dente ele tiver ido para dentro do seio maxilar, o que é que a gente faz? A gente remove ou pela técnica de Caudiolook, que é a técnica cirúrgica, em que a gente faz um acesso cirúrgico, remove o osso na região do seio maxilar, né, parede anterior do seio maxilar, e vai lá localizar o dente e remove. Ou a gente pode ir por vídeo, através da endoscopia. Você vai por vídeo até localizar o dentinho e remover aquele dente. Se for uma raiz pequena, sai pela região do nariz, do meato. Se for grande, a gente vai precisar fazer um acesso mais amplo de saída. Então essa paciente, ela procurou o serviço da gente com queixa de dor em face. Não sabia o motivo. E aí a gente solicitou uma tomografia e quando a gente visualizou na tomografia, percebeu uma imagem sugestiva de um resto radicular, secreção, um velamento do seio, aqui ó, do lado esquerdo, e a perda óssea nessa região do alvéolo. Então quando a gente foi conversar com ela novamente, ela tinha dito que tinha feito uma extração de dente há alguns meses, mas que tinha sido tudo bem. Só que na verdade o dentista empurrou o dente para o seio maxilar e não avisou a paciente, ou não percebeu. É mais fácil não ter avisado, né? E aí deixou para lá e a paciente evoluiu com um quadro de sinusite, né? E a comunicação, a fístula bucosinusal. Tratamento: acesso cirúrgico vestibular, acesso de Caudiolook. Visualiza a parede do seio, a parede aqui na região do maxila. A gente pega a broca cirúrgica e faz 3 pontinhos e depois a gente une esses 3 pontos aqui, ó. Junta e tira uma tampinha de osso. Quando a gente tira a tampinha de osso, vai ficar exatamente o acesso ao seio maxilar. Então a gente vai lá e remove o fragmento dentário, certo? Então a remoção por endoscopia, 2 artigos publicados em 2012 e 2013. Aqui é removendo o dente pelo alvéolo, tem um alvéolo aqui, ó, fraturado, e vai por um endoscópio por dentro do alvéolo até localizar o dente e puxa ele com a pinça, certo? E aqui o dente já estava quase na região de órbita, né? E aí foi pela região, foi feito um acesso na região vestibular, na parede anterior do seio, um acesso pequeno para entrar a câmera, né, o endoscópio, e aí remover, deslocado. Então, ó, a gente pode apenas suturar em X e acompanhar se a gente perceber que o defeito foi pequeno. A gente pode rodar um retalho, então faz um acesso para o vestibular, vou mostrar como é, descola e fecha. A gente pode usar nesse caso aqui é um metal, é uma lâmina de metal que a gente coloca dentro, sutura, mas essa lâmina tem que ser removida no segundo momento. Gordura de bichar, aquela mesma gordurinha que faz bichectomia, a gente pode usar para fechar uma comunicação. Aqui a rotação de um retalho, palatino, também é uma opção. E aqui, enxerto ósseo. Então a gente pode remover o enxerto e colocar no defeito. Claro, aí são casos mais extremos. Paciente que teve uma perda óssea muito grande, paciente que teve uma perda óssea e é uma área que a gente precisa colocar um implante, por exemplo, certo? E aqui, ó, é a técnica mais simples para fechamento de uma fístula bucosinusal, ou a comunicação bucosinusal. Então a gente faz 2 incisões relaxantes na vestibular e faz incisão no periósteo.
Eu falei para vocês em sala, lembra quando você tem mais ou menos 2 tapetes, um tapete é elástico e outro tapete não é elástico. Aí a gente faz incisão naquele tapete que não é tão elástico, para que a gente possa puxar, ó, aí a gente puxa o retalho. E muitas vezes, se a gente não fizer essa liberação do periósteo, a gente não consegue fechar completamente essa área. Puxou, a gente vai lá e sutura. E aí vai ocluir aquele defeito ósseo. Beleza? Então, ó, a gente consegue tapar aquele defeito. Então, você não vai passar mais alimento daqui para cá. E isso aqui, com o tempo, vai formar osso e a membrana do seio ela se recupera. Então, ó, a comunicação bucosinusal, ela é o acidente. Então, acontece durante a cirurgia. Então, se a gente tem uma comunicação e não fecha bem, se está lá uma comunicação e tem um insucesso no fechamento, esse paciente evolui para uma fístula bucosinusal, que é quando aquele defeito ósseo ele é formado por membrana. Então, você vai ter epitélio na região do defeito ósseo. Então, aí vira uma fístula. Ou seja, isso aqui não cicatriza enquanto você não remover a fístula. Ele não vai fechar mais. E se você não tratar a fístula, o paciente pode evoluir para uma sinusite. Que é aqui, ó, infecção do seio maxilar. E pode passar para outros seios também. É importante que a gente trate bem esses pacientes. Então, um paciente que ele tinha uma fístula bucosinusal na região de maxila do lado direito, né? Já tinha sido tentado tratamento com 2 profissionais, não conseguiram fechar e sempre, nas duas vezes, teve recidiva. Não teve sucesso no tratamento. E aí, para ele, a gente pensou num tratamento um pouco mais radical, tá? Então, a tomografia mostrando, ó, pus no seio maxilar, o osso aqui, ó, vem o osso, e quando chega aqui não tem osso. Então, aqui tem um defeito ósseo. E aqui, ó, mais uma vez, mostrando o defeito dessa região. O planejamento para ele foi rotação de retalho palatino. Então, a gente fez um acesso cirúrgico, localizou a fístula. Então, tá aqui a fístula. A gente foi lá e fez a fistulectomia, que é a remoção dessa fístula, esse tecido, esse epitélio que estava ao redor do defeito. Emerson, que defeito grande. Aqui eu não usei broca. Aqui eu só peguei um descolador e uma pinça hemostática e saí puxando esse material. Então o defeito era isso. Então, para fechar um defeito desse tamanho, a gente precisa de muito tecido. E um tecido com qualidade. Essa região ela pode fica melhor. E aqui, ó, uma semana depois, paciente cicatrizando, com 3 semanas depois, já totalmente fechadinho. E a gente vê a evolução dele, ó. 6 meses, o paciente tem totalmente, ó, a fístula como estava antes e a fístula como estava no final. Não tem fístula mais no final, né? Inclusive, ele estava usando prótese, ó. Isso aqui já é marca da prótese. E não tem nenhuma queixa. A gente solicitou radiografia pós-óbito também, vê aqui o pré e o pós, o seio maxilar todo limpo, né? Nenhuma contaminação mais nessa área. E a gente teve a oportunidade depois de publicar e tem esse caso na íntegra na internet. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida? A gente vai discutir já pela live. Essa aula foi dividida em 2 aulas. Tá? Esse primeiro momento para discutir alguns casos e tem várias outras complicações ainda que a gente vai discutir num segundo momento. Para que essa aula não fique uma aula mais cansativa, a gente achou melhor fazer dessa forma. Então, a gente se vê na live para discutir e na outra semana vocês vão ver o restante das complicações. Beleza? Valeu, pessoal!